Bom dia. Com toda certeza, a espiritualidade vai nos trazer um sábado maravilhoso, isso é certo. Vocês podem esperar um sábado de realizações, de mudança íntima, vai ser muito bom. Então a gente vai se desligar um pouco do mundo aqui fora, vamos desconectar das tecnologias, de Face, de Twitter, de Instagram, vamos desconectar e viver um sábado diferente hoje. Nós faremos algo diferente. E sejam bem-vindos a Caminho da Luz, essa casa de amor, essa casa de oração, essa casa de trabalho. E em nome da União Municipal Espírita de Santa Cruz do Sul, desejamos boas-vindas ao Seminário Médico Espírita Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, e que conta com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e de todas as 8 casas que compõem a UME Santa Cruz. E nós não iremos compor a mesa hoje devido ao nosso espaço, mas agradecemos a presença do presidente do 13º Conselho Regional Espiritual, Carlos Sérgio Lide, do presidente da União Municipal Espírita de Santa Cruz do Sul, Álvaro César Figueiredo, dos palestrantes que prontamente se colocaram à disposição de participarem deste evento, Sheila Simões, a Tatiana Tourinho, o Carlos Durgante e Gelson Roberto. O surgimento da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul é decorrente do empenho da doutora Marlene Nobre em expandir o paradigma médico espírita por todo o Brasil. Com a fundação da AME Brasil no dia 17 de junho de 1995, no encerramento do 13º Congresso Médico Espírita do Brasil, ocorrido em São Paulo, Marlene Nobre assumiu a presidência conclamando todos os participantes para unirem esforços na fundação de novas AMEs, seguindo a orientação de Bezerra de Menezes, afirmando que elas já estavam no coração de Jesus, mas precisavam tomar forma materialmente. Cícero Marcos Teixeira teve a incumbência de transmitir aos médicos espíritas gaúchos a solicitação. A partir da sua fundação, dia 23 de novembro de 1996, comemorando seus 19 anos na próxima segunda-feira, a AME Rio Grande do Sul foi se integrando cada vez mais à AME Brasil e às demais AMEs existentes, engajando-se nas diversas tarefas desenvolvidas, colaborando com congressos, seminários, palestras, grupos de estudos, procurando expandir a sua ação inserida no tripé ensino, pesquisa e assistência, principalmente na área da saúde e da bioética, integrando o conhecimento médico-científico com a espiritualidade. E quem desejar conhecer um pouco mais da AME, no Rio Grande do Sul, você pode acessar o site que é o www.amergs.org.br. Nós comunicamos também que as palestras estão sendo gravadas e depois serão disponibilizadas no YouTube, pelos canais da AME Rio Grande do Sul. Os 3 volumes das obras Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, onde alguns dos autores teremos contato neste evento, estarão à disposição na banca montada na entrada do saguão. Logo mais teremos acesso a essas obras, vão ser autografadas também pelos autores, que estarão à disposição de quem desejar adquirir as obras. E agora nós convidamos o senhor Carlos Sérgio Lide, que é o presidente do 13º Conselho Regional Espírita do Rio Grande do Sul, a fazer a nossa prece de abertura. Então, o convite ao nosso momento de prece, a fazermos o silêncio necessário interior, como caminho à comunhão com todos os espíritos idealizadores desse evento, pensando Jesus, Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre,
a fim de construirmos, todos nós, a ambiência necessária como facilitadora aos nossos irmãos expositores e de compreensão a todos nós participantes. Que haja luz, harmonia e paz em todos os momentos desse evento singular para todos nós. Muita luz e paz, muita paz a todos nós. Que assim seja. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes. E nós vamos passar a palavra agora a Sheila Simões, com o tema Inconsciente Coletivo, uma conexão para a compreensão da mente espiritual. Mais uma vez, então, bom dia a todos e todas. Hoje de manhã, agora de manhã, nós vamos tratar de um tema que pode ser que para muitos de vocês seja estranho, nunca ouviram falar do termo inconsciente coletivo. E eu espero que vocês não se assustem, não saiam correndo, porque o termo, ele apesar de não ser muito falado, a Joana de Ângeles trouxe para o conhecimento do meio espírita há mais de 26 anos. Então, quer dizer que a gente já tem condições de entender bem o que é o inconsciente coletivo. No Mecanismos da Mediunidade, nós vemos que André Luiz diz que o hálito divino é a base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios do cosmo. E o universo é o todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Essa passagem, ela nos aproxima do que é o inconsciente coletivo. Imagine então André Luiz, há mais de 80 anos, 90 anos, 1940 já está fazendo 80 anos, já adiantou para nós espíritas o que depois Joana de Ângeles veio explicar melhor. E nós vamos saber quem que desenvolveu, quem que cunhou o termo e quem que explicou para a comunidade da psicologia o inconsciente coletivo. Mas pensando então que o hálito divino está em todos nós, eu já vou adiantando que inconsciente coletivo é como se o hálito divino de Deus estivesse entre nós. Então a gente já vai começando a fazer algumas associações. Esse autor, Hubert Sheldrake, ele trouxe recentemente um livro em que ele traz os dogmas da ciência que atrasam o desenvolvimento e o pensamento científico na atualidade. Então, eu vou passar rapidamente, só para a gente fazer um contraponto do que ainda é pensado e o quanto o século passado firmou esse pensamento dogmático em torno da ciência mecanicista, da ciência focada no materialismo e não no espírito. A natureza é mecânica ou igual a uma máquina, toda matéria é inconsciente, as leis ou constantes da natureza são fixas, a quantidade total de matéria e energia é sempre a mesma, a natureza não tem propósito, hereditariedade biológica é material, memórias são guardadas dentro do seu cérebro, sua mente consciente está dentro da sua cabeça, fenômenos psíquicos como a telepatia não são possíveis e a medicina mecanicista é o único tipo que funciona. Vejam só o quanto foi passado para gerações um pensamento engessado, um pensamento fixado no que hoje, e André Luiz já nos trazia, como sendo incorreto.
né? Como pode o que está guardado em nós estar fixado no cérebro se nós desencarnamos? Oi, peraí. Melhor ou aqui melhor? Aqui, não gostaram. Tá. Pois então, vejam só o quanto esse cientista, neurocientista, está trazendo no século XXI algo que já foi combatido, já foi descaracterizado no século passado. André Luiz já trazia a importância, então, de nós prestarmos atenção no espírito e como o hálito divino sendo a nossa fonte, né, de expansão do nosso pensamento. Nossa onda mental, o pensamento como onda, ele está em toda parte, né? E tudo está em todos e nós estamos em todos. Por isso que se fala quando alguém faz uma prece aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal lá da Bahia recebe essa prece. Porque tudo está interligado numa grande rede, né? Através das ondas mentais. Portanto, a ciência espírita, ela questiona as leis, ela sempre questionou. Na verdade, nós, quando chegamos com a doutrina espírita no nosso meio, ela já veio trazer essa outra realidade. Mas ela traz, então, a falta de propósito e direção. Ela contesta a falta de propósito e direção da evolução, ela contesta a exclusividade do materialidade na transmissão das nossas heranças genéticas, trazendo todo o contraponto e a importância disso ser percebido entre nós. Ela também questiona que nossas mentes não são nada mais do que o resultado das nossas atividades cerebrais. Vocês estão vendo, então, eu fazendo esse contraponto em que o que a ciência defendeu durante séculos e que a ciência espírita vem trazer como verdade. Ela também contesta que nossas memórias são arquivadas como traços materiais nos nossos cérebros e que se extinguirão com a nossa morte. Veja, parece um absurdo mesmo, né, para nós que estudamos a doutrina há tanto tempo, que fenômenos mediúnicos, por exemplo, são ilusórios. Então nós estamos, na verdade, só trazendo o quanto a doutrina espírita nos ensina muito mais do que a ciência dita, né? A ciência reconhecida em outros meios, como sendo essa que é a válida, quando nós estudamos muito mais do que isso. E Jung, esse velhinho que desencarnou em 1961, aos 84, 85 anos, 84, médico suíço, ele foi contemporâneo a Freud. Ele teve um início de ligação com Freud no final do século retrasado, início do século passado. Depois ele percebeu o quanto Freud não alcançava aquilo que Jung gostaria de transmitir a respeito do novo paradigma da psicologia, que ele chamou de psicologia analítica. A psicanálise, então, foi cunhada por Freud, e Jung trouxe a psicologia analítica, ou dita junguiana também, justamente para diferenciar da psicanálise. Jung trouxe a realidade simbólica, a realidade da imagem do psiquismo, para nós podermos expressar aquilo que está na nossa psique. Essas imagens, sonhos, na nossa imaginação, foi valorizado. Por isso esse contraponto com a psicanálise, que apesar de reconhecer nos sonhos uma importância da expressão da psique, para Freud os sonhos eram representação do nosso desejo contido, do nosso desejo reprimido. E Jung contrapôs isso e falou, não, os sonhos são muito mais do que isso. Eles são a expressão do nosso inconsciente. A partir daí, então, eles se separaram. E Jung, então, pôde fazer ele preconizou, então, o sistema consciente e inconsciente, só que ele foi um pouquinho além e ele trouxe, então, o inconsciente coletivo como sendo um aspecto da nossa psique que é diferenciado no nosso inconsciente pessoal.
A importância da gente trabalhar e entender o inconsciente coletivo está relacionado com o que nós iniciamos, justamente porque se aproxima do hálito divino em nós. É por isso que é a mente espiritual. Nós também vamos falar no finalzinho um pouquinho do eixo ego-self, contrapondo ao inconsciente e ao self, que também é o outro nome que se dá para o inconsciente coletivo, o contraponto do ego, que é esse que nos dá a definição de quem nós estamos no momento presente. Nós vamos entender isso bem. Então, para que nós não fiquemos aqui numa discussão puramente psicológica, é importante nós nos aproximarmos do que a Joana de Ângeles nos traz sobre Jung. Então, ela veio, Jung e Joana, então, trazer ao paradigma espírita a realidade da psique. Os físicos, eles investigaram as partículas e as ondas, e isso fez com que a física quântica pudesse definir que o elétron funciona conforme o observador. Isso vocês já devem ter ouvido. Dependendo de quem está observando e do desejo do observador, o cientista, portanto, o elétron se comporta ora como onda, ora como elétron, como partícula. E isso ficou muito estranho para os físicos que os antecederam, né, os físicos antes da física quântica, mas isso também se aproxima do hálito divino. E os biólogos investigaram os genes e o quanto o conteúdo, né, a mensagem que os genes transmitem de gerações a gerações, que quando não se consegue explicar comprovadamente nas pesquisas, eles dizem que isso é um fator hereditário. Isso, por exemplo, como o temperamento, não se sabe como uns nascem de um jeito, outros de outro. Então, a ciência que é reconhecida, ela não consegue explicar muitas coisas, mas a doutrina nos ajuda com relação a isso, né? A doutrina nos explica praticamente todos os mistérios, né? Praticamente todos. Alguns que não ainda são explicados é porque nós ainda precisamos evoluir um pouquinho mais para compreender. E aí vem Jung, no final do século retrasado, início do passado, trazer então a ideia do inconsciente coletivo, ou eu vou usar a palavra self como contraponto também, ou seja, como sinônimo, e os arquétipos, que são justamente outro termo que a Joana também traz na sua obra e que nós vamos entender um pouquinho, que são identificados, né, que constituem a herança arcaica da humanidade na nossa psique. O que eu disse então? O hálito divino está em todos nós, tudo está em nós e nós estamos em tudo. E esse pensamento, Joana, quando ela discorre em toda a obra psicológica dela, que são 16 volumes, ela traz esse conhecimento para que nós possamos nos desenvolver um pouquinho mais, nos desenvolvermos como pessoa, nos desenvolvermos como espíritas e principalmente fazermos o processo do autoconhecimento, que é o nosso propósito evolutivo no final das contas, que a gente pode considerar que é também, como foi falado, o reforma íntima, né? Se falou muito em reforma íntima durante um tempo, e a Joana, então, há 26 anos, traz a ideia do autoconhecimento. É considerada a psicologia espírita, a partir de Joana de Ângeles, então, que ela trouxe como a tarefa da psicologia espírita tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes a compreensão entre estes e os pensamentos espiritistas, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo. Está lá no Despertar do Espírito, a Joana usando o termo inconsciente coletivo. Os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações de beleza, o ideal da busca da plenitude como decorrência dos logros íntimos de cada ser, na sua larga escalada reencarnatória.
Esse é o nosso trabalho, então, quando nós estamos fazendo o processo de autoconhecimento. Nós estamos nos desenvolvendo e reconhecendo o nosso verdadeiro eu. O que seria a psique, então? O que é essa essência em nós que nos dirige, que preexiste a reencarnação, que sobrevive à desencarnação? O que é? Você já deve intimamente estar respondendo essa pergunta dizendo: é o espírito. Porque é isso que nós sabemos que preexiste e que se mantém. Então a psique, ela, no momento atual, no momento em que estamos, ela abrange todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos da consciência produzidos pelo ego e pelos pensamentos e pela persona, como os do inconsciente, produzidos pelo inconsciente pessoal, através dos complexos, sombra, ânima e ânimos, e pelo inconsciente coletivo, através dos arquétipos. Muito texto, muito conteúdo novo. Nós vamos nos dedicar hoje a essas duas partes em vermelho, da consciência e do inconsciente coletivo. Os outros conteúdos complexos, ânima e ânimo, persona, isso tudo vai ser para um outro estudo. Então a psique, conforme Jung nos trouxe e que eu trago para vocês hoje, é esse arcabouço de conteúdos que nós vamos armazenando ao longo de toda a nossa existência. Mas um pouco mais, também aquilo que nós herdamos do hálito divino, que está em nós e que nós chamamos de inconsciente coletivo. Portanto, os arquétipos que estão em nós representam tudo o que toda a humanidade, em todos os tempos, já vivenciou e que nós continuamos vivenciando e aprendendo. Olha que interessante a correlação com a definição de espírito, que nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluir a cada encarnação e vamos adquirindo a nossa evolução. Pois então, gente, nós repetimos muitas coisas ao longo de cada encarnação. E nós percebemos que a nossa experiência, ela é semelhante ao do nosso irmão, ao da nossa família. Nós vivemos coisas muito parecidas, não é mesmo? E quando a gente vivencia essas coisas parecidas, o que nos passa? Que nós estamos repetindo, que nós estamos copiando o comportamento do outro? Às vezes, mas é quase certo dizer que nós estamos vivenciando um arquétipo. O arquétipo que, com a nossa experiência, toma forma na nossa vida. É necessário a nossa vivência para que o arquétipo se faça presente na nossa vida. Portanto, olha que interessante uma imagem. Eu vou apontar aqui para ver se vai dar certo. Vamos ver. Por baixo. Aqui, ó. Então, a imagem do círculo, ela é o símbolo do self ou do inconsciente coletivo como um todo da psique. Então, ela expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo a relação entre o homem e toda a natureza. Uma frase de Jung explicando por que o círculo é a expressão mais correta do que é a psique. Olha o self no centro aqui desse esquema. Aqui, então, a parte mais exterior, nós temos toda a nossa consciência. Mas o que nós temos como consciente é apenas uma pequena parte, que é o que nós chamamos de ego, portanto. Toda essa parte aqui é da nossa consciência, mas ela não está o tempo todo consciente. Nós precisamos de uma trégua, nós somos seletivos. Então, é possível acessar essa parte que não está plenamente na nossa consciência do aqui e agora. É possível acessar, mas é necessário uma memória, né? É necessário que você faça uma rememorização do que já aconteceu. Aquilo que já foi reprimido, então está no inconsciente pessoal, vem para essa outra área aqui, que é grande também. E ali no inconsciente pessoal, nós temos aquilo que nós
iniciamos nesta encarnação a vivenciar com os nossos familiares, no nosso meio social, com tudo que nós vivenciamos ao longo do nosso desenvolvimento nessa encarnação. Mas é justamente nessa região do inconsciente pessoal que o inconsciente coletivo tem um acesso mais direto. E é frequentemente que um arquétipo aqui na letrinha A transmita um conteúdo aqui para o inconsciente pessoal para que tenha mais fácil acesso à nossa consciência e, portanto, que nós possamos perceber. E levando em consideração, então, que o inconsciente coletivo é semelhante ao hálito divino, a Deus em nós, à realidade do espírito, aquilo que o espírito vai necessitar desenvolver nesta encarnação. Como nós nunca perdemos aquilo que já vivenciamos nas encarnações passadas, toda a nossa memória reencarnatória está guardada aqui no nosso inconsciente coletivo e no nosso inconsciente pessoal. Tudo que nós já vivenciamos. Por exemplo, sonhos, eles são transmitidos no nosso inconsciente pessoal, mas também com algumas mensagens do nosso inconsciente coletivo. É necessário que, de vez em quando, nós tenhamos uma notícia, um momento em que vamos precisar acessar esse conteúdo para nos ajudar mesmo, para nos ajudar neste momento presente em que estamos fora, muitas vezes, da nossa caminhada reencarnatória, precisamos corrigir uma rota, nos esquecemos dos nossos compromissos. Nós sabemos que o esquecimento do passado, a partir da reencarnação, muitas vezes faz com que nós nos desviemos daquilo que é necessário para a nossa atualidade. Nós temos um compromisso, nós temos um plano a cumprir. E isso faz com que, muitas vezes, quando esquecemos, ao reencarnar, nós nos desviemos. Nós sabemos pelas obras, principalmente de André Luiz, como isso é comum acontecer. A gente desiste do compromisso assumido. Não vou dar nenhum exemplo específico, mas nós sabemos, muitas vezes nós nos comprometemos com um certo número de filhos e desistimos, temos menos. E aí esses filhos que tinham o compromisso de chegar até nós nessa encarnação vão chegar por outras vias. Nós vamos, de alguma forma, procurar cumprir o nosso programa kármico. Só que quando nós damos atenção ao que o self, ao que o inconsciente precisa nos dizer, nós temos a chance de corrigir ainda aqui, no momento presente. Então, eu não vou me deter a complexos, que é o que representa o ser, porque seria uma outra explicação. O que nos cabe agora é perceber que esse eixo que está sendo marcado aqui é a relação do que nós temos como consciência através do nosso ego. Então, é a relação do ego com o self que cabe da vazão, dar ouvidos, da expressão aos arquétipos. Portanto, o inconsciente coletivo ou self, como nós estamos trazendo, e os arquétipos são o quê? Arquétipos centros neuropsíquicos inatos que possuem a capacidade de iniciar, controlar e mediar as características comportamentais comuns e as experiências típicas de todos os seres humanos. Como eu já tinha explicado um pouquinho, acho que vocês conseguem compreender o texto agora. Senão eu diria assim, puxa vida, né? Dá a palestra inteira só explicando esse parágrafo. Centros neuropsíquicos, então, portanto, nós nos aproximamos da biologia. São neuropsíquicos porque o arquétipo tem um aspecto do instinto, daquilo que nós estamos guardando na nossa evolução e que nós sabemos desde André Luiz, do cérebro trino, que ele guarda a memória de todas as etapas evolutivas que o ser hominal foi evoluindo no decorrer do nosso desenvolvimento. Vocês sabem disso, né? São inatos e eles são, portanto, uma parte do nosso instinto. Quer dizer que
algumas coisas que nós fazemos sem pensar, automaticamente. Jung explica o arquétipo dizendo que ninguém precisa informar os pássaros que eles precisam mudar de uma região para outra quando o clima começa a esfriar, eles vão atrás do calor. Ninguém precisa dizer para eles sabem. Ninguém precisa dizer para as tartaruguinhas, quando elas são deixadas, o ovo da tartaruga é deixado na areia, que ao abrir o ovo ela vai ter que nadar até o mar. Eu fico pensando, eles estão recolhendo os ovos das tartaruguinhas lá no Rio Doce, né? E eles estão tirando os ovinhos para poder salvá-las, para elas não entrarem no mar, então elas vão ser mudadas para um outro lugar. Eu espero que eles levem para uma outra praia e deixem ela fazer esse processo, que é quebrar a casquinha e nadar até o mar. Não precisa, eu não sou bióloga e não precisa me dizer que esse é o processo que ela precisa fazer para a vida dela. Caso contrário, ela pode ficar mais frágil, ela pode não ter uma nadadeira muito eficiente e ela não conseguir sobreviver quando ela chegar no mar, ela ser rapidamente caçada pelos predadores. Isso dá ideia para vocês do que é o arquétipo? Esta é a questão. Nós estamos vivendo em muitos arquétipos. Muitos. Nós vivenciamos. O primeiro que se diz que é o mais próximo da consciência é o arquétipo materno. Porque ao nascermos, nossa primeira relação é com a mãe. Nós nascemos da mãe e nos relacionamos com ela inicialmente. Esse arquétipo materno, nós estamos vivenciando desde que os mamíferos se separaram lá dos símios, né, naquela linhagem que se separou e passou a se desenvolver, desceu das árvores e foi percebendo que a cada 9 luas nascia uma criança. Eles não sabiam por quê, tentaram associar com o rio, com a lua, com o sol. Só muito depois, somente há 7 milhões de anos, é que a humanidade percebeu que era a partir de uma relação sexual que nascia uma criança. Então, isso é natural, isso é instintivo. Inicialmente foi desenvolvido como um ato da natureza, para só então depois, a partir da entrada da ciência, é que veio tudo aquilo que eu trouxe inicialmente, querendo enquadrar o que é da nossa natureza em algo de leis, né? Querendo enquadrar em algo mecanicista, com leis, com regras bem quadradinhas, mas é da nossa natureza. Então, a psique individual não é apenas um produto da experiência pessoal, ela envolve ainda as dimensões transpessoal, que se manifestam em padrões e imagens universais, tais como os que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo. Eu diria, então, nós vivemos primeiramente o arquétipo materno, para logo em seguida o arquétipo paterno. Nós temos um arquétipo como filhos, como irmãos. Nós temos um arquétipo, para tudo existe um padrão arquetípico que nos mostra um comportamento e que nos mostra uma atitude. Mas é justamente quando nós aprendemos o que o arquétipo que nós estamos experienciando na nossa vida quer dizer para nós, qual é a mensagem que o arquétipo veio trazer. Eu vou voltar na lâmina anterior só para a gente pensar que a partir do momento em que esse conteúdo, então, pensando aqui, o arquétipo materno vem para a consciência e nós passamos a vivenciá-lo, nós passamos a nos relacionar com esse arquétipo. E assim é para todos os outros. Aí vocês podem pensar, mas o quê? Que mais arquétipos existem na nossa relação? A família é considerada, então, um arquétipo. Nós temos o arquétipo do herói, que é aquele que desbrava, que conquista, que atinge. O próprio Jesus Cristo viveu o arquétipo do herói, quando ele precisou cumprir as Escrituras. Por que Jesus falava isso para
sempre que perguntavam para ele, mas Senhor, não precisa fazer isso, você tem condições de fazer de outro jeito. Ele, não, para cumprir as Escrituras. Não era simplesmente que ele sabia que ele tinha um compromisso assumido e ele tinha que cumprir. É porque era um modelo que ele nos mostrava de autoconhecimento e de desenvolvimento, de evolução. Então, toda a experiência de Jesus é um arquétipo para nós. Viver o que Jesus viveu, nós não vamos conseguir viver da forma como ele viveu, mas nós vamos conseguir viver a nossa experiência do jeito que nós precisamos viver. E é isso que nós precisamos assumir. Não é nos crucificarmos como Jesus, mas é carregar a nossa cruz, como ele disse, vai e carregue a sua cruz, como um símbolo do que é necessário nós assumirmos nesta encarnação. Olha só uma imagem da psique e o ego. O ego é como aquele barquinho ali, que fica imerso num grande mar. Essa é a imagem mais clássica, né, da psique. Então, o inconsciente pessoal é tudo o que eu conheço, mas sobre o qual, no momento, eu não estou pensando. Eu tenho acesso ao inconsciente pessoal, mas eu não estou conseguindo me lembrar neste momento. Eu preciso de algumas pistas, algumas imagens. Tudo quanto eu tinha consciência, mas agora esqueci. Tudo quanto os meus sentidos percebem, mas que não é notado pela minha mente consciente. Eu preciso, então, me esforçar. E ali, o ego, como essa imagem desse barquinho, às vezes ele fica à deriva. Às vezes ele boia nesse mar sem rumo. Ele não consegue encontrar a sua direção. Vocês já tiveram uma sensação como essa? De não ter direção, não saber para onde ir. Tudo, o inconsciente pessoal ainda, tudo quanto involuntariamente, sem prestar atenção, sinto, penso, recordo, quero e faço, todas as coisas futuras que estão tomando forma em mim e que algum dia virão à consciência. Estão tomando forma em mim. Essa frase é muito importante, porque no meu desenvolvimento, no estágio de criança, adolescente, até chegar na vida adulta, eu às vezes não estou pronta para a situação que eu preciso experienciar. E se essa situação chega antes do tempo, ela pode me traumatizar. Mas se eu tenho condições, e a condição se dá pela estrutura do meu ego, que vai aprender a se relacionar com as situações que vão aparecendo, então eu tenho estrutura psíquica para lidar com aquela situação. É assim que a gente diz quando uma pessoa adoece, não teve condições de suportar o excesso de situações difíceis que se apresentou a ela. Bem, então como nós estamos trazendo o self, si mesmo, que é Deus em nós, naquela parte central. O ego como centro da consciência e o self como centro do inconsciente. É o inconsciente coletivo. A consciência, ela só tem condições de ficar com uma parte dessas duas instâncias. A consciência, ela é econômica, como eu disse. Portanto, o ego, ele diferencia o eu e o não eu. E ele fica com uma parte. Aquilo que é não eu, ou seja, que ele reconhece que não é dele, a tendência é projetar, é ver no outro. É isso que a gente faz quando a gente procura culpados. Quando a gente quer encontrar quem é que fez isso. É isso, é o ego tentando ver o que não é ele, e às vezes é ele mesmo. O dentro e o fora, os opostos complementares, o certo e o errado, o bom e o mal, o rígido e o flexível. O ego tende a ficar com uma dessas partes, ele não agrega tudo de uma vez só. Mas se nós nos dispusermos a nos reconhecermos e a nos diferenciarmos, nós vamos ter a chance de reconhecer que nós temos o bom e o mal, que nós temos aspectos que estão certos e que estão errados de acordo com o nosso código moral. E que muitas vezes a gente está sendo muito rígida
para lidar com as pessoas e que a gente pode ser flexível e que a gente pode encontrar um meio termo. Portanto, olha que interessante, essa imagem do iceberg, ela é muito tradicional para designar a psique. Sendo o ego essa parte mais visível e o self ou inconsciente coletivo, essa parte que está escondida do mar e que foi a causa, né, do afundamento do Titanic lá, porque ele não podia saber que tinha tudo isso embaixo. O ego, ele é uma pequena parte visível, essa que nos apresenta. Vocês lembram de uma outra palavrinha lá que eu trouxe para vocês, a persona? A persona, essa imagem que eu estou falando para vocês, é essa que vocês estão vendo. Essa Sheila que vocês estão vendo é a imagem que eu apresento para vocês, como eu sinto e eu acho que eu sou. É como eu me reconheço. Eu não estou dizendo que o ego é aquela parte que nos dá consciência de quem nós estamos hoje, de quem estamos nos apresentando hoje, e a persona é a nossa imagem, é a nossa aparência. Nem sempre ela condiz com a realidade íntima. Isso quer dizer que, às vezes, esse gelo aqui, que aparece para fora, ele parece de um jeito e a realidade é outra. Então, o nosso trabalho de autoconhecimento é integrar aquilo que nós sabemos de nós na atualidade e como nós nos mostramos para o que nós temos no inconsciente coletivo como necessário ao reconhecimento. É necessário reconhecer o que vai em nós. Então, somos uma individualidade que passa pela experiência de uma personalidade. A individualidade é o espírito, é esse que sobrevive e mantém toda a nossa experiência. A personalidade atual, ela é agregada à individualidade a partir do desencarne, porque as nossas experiências não vão ser perdidas. Nosso autoconhecimento, ele vai ser integrado ao que o nosso espírito, que é eterno, já tinha de sabedoria. E isso que é muito bacana. Portanto, quem tem que se ajustar ao espírito é o ego. É essa ideia que eu tenho de mim hoje. Esse ego que se sente... Aqui também mais um barquinho aqui, ó. Aqui a areia pode ser representada como uma persona, como essa imagem que está por fora, a casquinha. Só aquilo que é mostrado. O ego é a dimensão de quem estamos, pois necessitamos desta experiência. Ninguém vai desqualificar o ego e falar, mas isso é coisa do ego, não dá atenção. O ego é necessário, ele é interlocutor, nós precisamos dele para podermos fazer o intercâmbio entre o que está fora e o que está dentro. Lembrem, o ego ele é econômico, ele só permite uma parte na consciência, mas o que está fora nos diz do que está dentro. O que nós estamos vendo, com quem estamos nos relacionando, está falando daquilo que nós precisamos reconhecer. Então, todas as exigências do meio, quando a serviço da vida material para ser aceito e fazer parte. O que devo fazer, o que devo ter, o que devo ser. Infelizmente, nós estamos valorizando muito o que devo ter e o que devo parecer, em detrimento ao que devo ser, o que sou, a minha essência. Infelizmente, a gente tem um pouco de dificuldade em reconhecer a nossa essência. Por isso que Joana de Ângeles diz que o ego exige destaque, compensação, aplauso, originando-se nele um tipo de sede de água do mar, que não é saciado por motivos óbvios. Está ali em busca da verdade. Então, se nós estamos necessitando incessantemente dessa conquista, desse aplauso, desse reconhecimento, nós deixamos para trás a nossa essência. Porque esse aplauso, esse reconhecimento vem de onde? Vem de fora. E quando nós precisamos, é do reconhecimento do nosso espírito. Quando eu falo nós, eu estou falando
não só o ser integral. Estou falando especialmente nós, ego, que nos dá essa consciência. Então, o ego, quando ele precisa do que vem de fora, ele se perde. É necessário que nós olhemos para dentro para que a gente viva de fato, para que a gente verdadeiramente se aproxime do hálito divino. E esse verdadeiro eu, ele pode ficar negligenciado, escondido e abafado. E só aparecer quando estamos em crise, em sofrimento. Só quando estamos em sofrimento é que nos damos conta de que algo vai mal. Na Gênese, Kardec trouxe que chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar o caminho. Foi o que eu disse anteriormente, da nossa necessidade de reconhecermos e que aparece o tempo todo nas imagens dos nossos sonhos, nas nossas intuições, no nosso ouvir a voz interior, o nosso anjo da guarda nos dizendo, vai por aqui, vai por ali, você não está indo muito bem, puxando a nossa orelha. Alguns de nós têm a bênção de ouvir diretamente a voz interior. Para outros, é necessário que chegue um irmão e nos diga, olha, quem sabe tu faz assim, tu faz assado. Mas, seja como for, descobrir o verdadeiro eu passa não só pelas nossas relações, mas também pela percepção do inconsciente coletivo através dessas imagens arquetípicas que vão em nós, que estão em nós e que nós estamos vivenciando. Eu só falei imagens razoavelmente positivas do arquétipo, mas o arquétipo, ele contém o positivo e o negativo. Aquilo que nós acabamos pensando, mas isso é bom, isso é legal, isso não é bom, isso não é legal. Na verdade, o arquétipo em si, ele não é nem bom nem mal, ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. É a nossa experiência que vai criar uma qualidade para o que nós estamos vivenciando. Vocês entendem? Se eu falar para vocês, a traição é algo bom ou mal? A gente gosta de ser traído? Pois a traição é um arquétipo. Quando nós estamos vivenciando um processo de traição, quando nós causamos uma traição, quando nós recebemos uma traição, quem está envolvido está vivendo o arquétipo da traição. Porque é algo que se passa pelos milênios, gerações e gerações. A própria traição de Judas a Jesus estava nas Escrituras. Era necessário cumprir as Escrituras. Vocês lembram disso? E ele fez isso com um beijo. Só mostrou com um beijo. Jesus podia ter mudado a situação se ele quisesse ali na hora. Não. Tinha que passar por essa experiência. Portanto, se nós percebemos o que está em nossa vida atualmente, nós temos a chance de crescer muito com isso. E de encontrarmos não só o verdadeiro eu, mas a transformação. Então, a obra psicológica de Joana de Ângeles nos ajuda a chegar perto disso que, na psicologia analítica, é todo um processo longo de estudos. Para Jung, levou quase um século inteiro desenvolvendo a teoria. A Joana nos trouxe, nos últimos 26 anos, reconhecimento da dimensão espiritual. Somos filhos do Pai, trazendo em nós os potenciais criativos, diferenciação da matéria, libertação do literal e concreto para o homem reflexivo e simbólico, libertação do que é literal. Vamos entender, então, o significado, qual é o sentido daquilo que está acontecendo para a nossa vida. Pode não ser aquilo que a gente gostaria ou que esperava, mas é o melhor para nós. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa.
disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Olha como é apaziguador você saber que você não está sendo julgado, que você não tem necessidade de se culpar, mas de se transformar. De que a partir do momento em que você percebe a necessidade de mudança, que você faça a profilaxia, o que quer dizer o quê? A prevenção de novas recaídas, a prevenção de novos erros. E com isso, gente, Jung deixou essa passagem de que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões, também não a supera. Elas se mudam para a casa vizinha e poderão atear o fogo que atingirá sua casa sem que ele perceba. Se abandonarmos, deixarmos de lado e de algum modo esquecermos-nos excessivamente de algo, corremos o risco de vê-lo reaparecer com uma violência redobrada. Às vezes, o inconsciente ou o inconsciente coletivo nos traz uma mensagem com essa violência redobrada. Vem como se fosse um tsunami na nossa vida. Às vezes é uma doença do corpo físico, às vezes é uma doença mental. Estou diferenciando de propósito, para a gente perceber que conforme a doença se apresenta, ela também está trazendo uma mensagem. Ela também está trazendo no sintoma algo que nós precisamos reconhecer. Então, quando Jung traz esse conceito da importância de nos integrarmos ao nosso eu verdadeiro, nós descobrimos e chegamos à ideia de que Jesus nos deixou como sendo necessário a aflição e o sofrimento. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem sofrer e mal sofrer. Não querendo dizer que viver é sofrer, não é esse jargão, mas querendo dizer que nós não vamos, quase sempre nós não vamos gostar do que nós vamos descobrir em nós, porque nós estamos evoluindo, estamos no planeta de provas e expiações. Portanto, muitos dos nossos sofrimentos e dores é necessário ao nosso aprendizado, mas nem por isso nós vamos deixar de encontrar o contraponto que o arquétipo traz, que é o positivo e o negativo. Nós temos também uma bem-aventurança ao nos descobrirmos. Nós também nos sentimos integrados e serenos naquilo que nós vamos descobrir de nós mesmos. Quanto tempo? 15? Não, nós estamos bem no nosso tempo. Eu gostaria muito de trazer para vocês também a ideia de que quando nós fazemos esse trabalho, a tendência é às vezes o ego resistir. Ele fica brigando com o que ele começa a descobrir. E ele se debate, sabe? Ele realmente acaba sofrendo inicialmente muito mais do que precisaria. Mas com o passar do tempo, ele vai descobrindo, como estava ali naquela frase de Joana, né? Ele vai trabalhando-se, ele vai percebendo as suas necessidades mais íntimas e ele vai se perdoando. Ele vai percebendo que até então era ignorante que ignorava, simplesmente ele não sabia do que era necessário. Como nós fazemos a correlação com a criança, que ela não pode saber o que um adulto sabe, ela ainda é uma criança. É só depois então que ela vai chegar à compreensão quando ela conseguir vivenciar todas as etapas. E é assim também com o nosso ego. Nosso ego, ele necessita desse tempo para se descobrir e, infelizmente, a gente aprende com o sofrimento antes de aprender com o amor. Mas o nosso propósito é aprender a amar. Bom dia.